Olá, meus queridos alunos, então voltamos aqui hoje para continuar, na verdade, a nossa retomada de conteúdos, a nossa revisão desse primeiro trimestre ali, que desenvolvemos alguns temas com vocês, certo? O objetivo da aula continua o mesmo, esclarecer dúvidas, relembrar conceitos, exercitar os assuntos tratados, na ideia de recuperar e compreender o que foi desenvolvido durante as aulas. Então, justamente, vamos trabalhar conceitos básicos desenvolvidos por nós ao longo das aulas para que vocês relembrem e aprofundem e tirem as dúvidas que tenham porventura ficado, ok? Então, continuando lá. Já tínhamos falado um pouquinho sobre os blocos econômicos, que eles são uma característica dessa nova forma de organização do espaço geográfico, principalmente ali a partir do fim do período da Guerra Fria, né? E aí nós vamos ter organizações econômicas mundiais e os blocos regionais. Na verdade, estes são os responsáveis por desenhar como a economia do mundo vai funcionar a partir de então, certo? Não é mais um país sozinho que se relaciona com o mundo, mas são grupos de países, conjuntos de países que se organizam entre si para ficarem mais fortes economicamente. Como a gente tinha falado na aula anterior lá sobre a questão da União Europeia, que justamente exerce essa influência, é muito mais forte em ações políticas e econômicas no mundo. Então vamos entender ali, relembrar alguns conceitos que vocês viram lá no início do trimestre. Tipos de blocos regionais, né? Zonas de preferência tarifária, tarifas de comércio, né, preferenciais entre os membros desta zona, desse grupo de países. E ali nós temos o exemplo da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, certo? Que foi um grupo econômico com essas características ali de zona de preferência tarifária. A área de livre comércio é outro tipo, eliminação das barreiras tarifárias e não tarifárias, caso do NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá e México. Então, aqui eu tenho uma eliminação das barreiras. Aqui nós vamos ter tarifas preferenciais, neste caso aqui do primeiro exemplo, tá? Ou seja, mais acessíveis, menores tarifas para os países membros. Neste caso aqui, eu tenho a eliminação das barreiras tarifárias. Ou seja, para que os produtos, mercadorias circulem entre um país e outro, não existem tarifas entre os países que fazem parte do bloco. No caso aqui, nós temos o exemplo do NAFTA. O NAFTA é um grupo de países, um bloco regional, formado pelos Estados Unidos, Canadá e México, que, na verdade, é de grande importância para os Estados Unidos, porque ele pode utilizar, por exemplo, instalar fábricas no México ou no Canadá, exploração de recursos, de mão de obra, para o seu próprio desenvolvimento. Então, sempre com esse olhar da economia, do crescimento econômico dos países, mesmo dentro do próprio bloco ali. União aduaneira, com tarifa externa comum, como é o caso do Mercosul. Então, tarifa externa comum, ou seja, o grupo se organiza e negocia com outras partes do mundo. Entre si, as tarifas são preferenciais, mas com outras partes do mundo aí existe um fortalecimento para as negociações, certo? Na verdade, em qualquer uma das formas desses blocos regionais, a ideia é justamente esse fortalecimento da economia, porque alguns países têm economia ainda baseada na agricultura, um desenvolvimento industrial inicial, lembra daquela ideia que a gente falou de industrialização tardia e tudo mais? E aí, neste caso aqui, se ele se junta com um país próximo, que tem um desenvolvimento, um crescimento econômico mais acentuado, fica mais fácil dele se inserir no mercado internacional, no comércio mundial. Portanto, nessa ideia lá do processo de globalização. Continuando ali, mercado comum, forte integração econômica e livre circulação de bens e pessoas. É o caso da Comunidade Europeia nos anos 90, União Econômica e Monetária, que nós vamos ter forte integração econômica e moeda única, como é o caso da União Europeia atual. Então, primeiro lá, quando eu pensava no início da União Europeia, como ela se forma lá
nos anos 90, que era chamada Comunidade Europeia, era um mercado comum, forte integração econômica, circulação livre de bens e pessoas. Depois a gente tem União Econômica e Monetária. O que acrescentou aqui? Moeda única para o grupo de países que pertence àquele bloco regional, certo? Aí aqui nós vamos ter a chamada zona do euro, que a gente já tinha falado na aula anterior, lá de retomada com vocês na aula passada. Tudo bem aí? Continuando. Mudanças recentes na Europa fazem com que o Reino Unido queira sair da União Europeia. Então, existiu lá um plebiscito, as pessoas do país, né, a população, votando a saída do Reino Unido, principalmente porque existiu ali aquela crise em relação à Grécia, né, os aportes financeiros, a ajuda que a União Europeia dá para a Grécia, que também faz parte ali da União Europeia, e aí o Reino Unido, descontente com isso, coloca ali para a sua população votar a sua saída, né, do bloco. Há outros agrupamentos com essa ideia de blocos regionais de caráter político-militar, como é o caso da OTAN, e econômicos como os BRICS, né, mas que não formam órgãos regionais, como esses que nós vimos ali. Por quê? OTAN, caráter político-militar. Então, a principal ideia são as alianças militares. Não é de característica econômica, que é o viés, né, que é a ideia quando a gente pensa em blocos regionais, em blocos econômicos. E no caso dos BRICS também, que é uma junção de países com economias ali que se assemelham, né, mas que não tem essas características de bloco regional. Até porque os países que formam os BRICS ali, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são distantes geograficamente, mas tem algumas ideias, algumas atividades, algumas características comuns que fazem com que eles se aproximem ali para discutir e para ter uma força maior quando se pensa em geopolítica mundial. É para essa finalidade mais política-econômica do que um bloco regional para favorecer ali o grupo naquela região específica. Até porque daí, neste caso aqui, é mais amplo, né, em termos mundiais. Aqui eu trouxe um mapa para ilustrar um pouquinho toda essa ideia. A gente sabe que é um assunto complexo, mas que vocês vão começar a construir esses conceitos aqui no 9º ano. Então, a ideia de trazer o mapa ajuda a gente a entender tudo isso que nós falamos. Então, nós temos ali exemplo da União Europeia, depois vocês podem ver os países que estão relacionados ali. Então, é um bloco que faz parte ali do continente europeu. Na aula passada a gente já falou bastante sobre ela. Aqui nós vamos ter o NAFTA, que são os 3 países ali da porção norte do continente americano. Nós vamos ter outro exemplo ali, pouco falado, mas que é um exemplo de bloco regional, é a Comunidade Andina, de países, então, ali da Cordilheira dos Andes. O próprio Mercosul, que nós temos aqui o Brasil como integrante. Aqui nós vamos ter a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que são países da porção sul do continente africano. Então, se a gente pegar o mundo, a gente pode dividi-lo em blocos regionais, em blocos econômicos, e essa é a ideia justamente de buscar um desenvolvimento econômico maior para esses países organizados em blocos, certo? Essa ideia de dividir, que nós tratamos também em aula anterior, é justamente a ideia da regionalização. Lembram lá? Eu trouxe de novo o mesmo slide, porque como é retomada, é justamente para a gente pensar nesses conceitos, certo? Então, regionalizar, dividir o espaço geográfico, seguindo alguns critérios, que podem ser, que tipos de critérios eu posso usar para regionalizar o mundo? Critérios naturais, socioeconômicos, demográficos, entre outros. Eu posso usar um critério ou mais critérios, certo? Posso usar todos eles num conjunto, criar grandes regiões, como é o exemplo do Brasil, por exemplo. As macro-regiões brasileiras, elas levam em conta várias características e não somente uma, mas é um processo de regionalização, ou seja, de divisão do mundo. Finalidade de análise e planejamento. Por
que eu divido o mundo em partes? Porque eu tenho por finalidade análise ou planejamento. Por exemplo, vamos pegar os blocos regionais. Eu posso considerar uma divisão, uma regionalização, certo? E tem uma finalidade, planejar a economia, as relações econômicas. Existem diferentes regionalizações do espaço mundial. Nós vimos várias formas com que o mundo foi dividido ao longo do tempo historicamente, né? Várias regionalizações. O que resulta da regionalização são as regiões. Então, a região é resultado da regionalização, certo? E aí nós vamos ter diferentes regionalizações do espaço mundial ao longo da história. Trouxe aqui alguns exemplos dos que nós estudamos. Se estamos retomando, então de repente você não lembra muito bem, perdeu essa aula, está aqui a possibilidade de você retomar ali o que você ficou com dúvida. Então, aquela tabela que nós tínhamos visto lá, tipos de regionalização, mundo bipolar, ou seja, um mundo dividido em 2 polos de poder, 2 blocos, né? Qual é o critério? Geopolítico. Quando aconteceu? No período da Guerra Fria. Características: mundo dividido em 2 polos de poder. Quem eram os países ou áreas dessa divisão aqui? De um lado nós tínhamos os Estados Unidos, do outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Outro exemplo, mundo dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Este aqui também foi no período da Guerra Fria. Mas qual era o critério? Socioeconômico. Quando acontece? Após a Segunda Guerra. Então, exatamente ali no período da Guerra Fria. Como que eram as características? Países capitalistas, países socialistas e países capitalistas pobres. Então, nessa divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo, onde países capitalistas eram de primeiro mundo, países socialistas de segundo mundo e os capitalistas pobres de terceiro mundo. E aí os exemplos ali, de países capitalistas, os chamados de primeiro mundo, que é um conceito que a gente usa muitas vezes até hoje. Nossa, né, lá é primeiro mundo, dando a ideia de que é um lugar extremamente desenvolvido, que oferece qualidade de vida e assim sucessivamente. Então, Estados Unidos e Inglaterra são exemplos dos países capitalistas de primeiro mundo. Os socialistas de segundo mundo, Rússia, China e países do leste europeu, que faziam parte ali do grupo, né, que se aproximava de características desenvolvidas ali pela Rússia nesse período. E os capitalistas pobres como México, Brasil e Índia, que eram aqueles que ainda não tinham atingido um desenvolvimento adequado, principalmente em termos de industrialização, que eram capitalistas, mas ainda pobres por causa do reflexo do seu próprio desenvolvimento. Mundo multipolar foi outra divisão que a gente viu ali. Qual é o critério? Geopolítico também. Quando acontece? Após a Guerra Fria. O mundo dividido em vários polos de poder. E aí nós vamos ter ali Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Nós trabalhamos inclusive um mapa sobre isso, né? Mostrando que depois do fim da Guerra Fria, o mundo se divide em vários polos de poder, em várias áreas de influência, e determinamos pelo menos 3 áreas de influência. Uma área de influência dos Estados Unidos, outra área da Europa Ocidental e outra área do Japão. Certo? Então, outro assunto que nós tratamos ali ainda com essa ideia de pensar o espaço geográfico mundial vai se alterando ao longo do tempo, os modos de vida, de apropriação do meio, transformação dele para a organização e desenvolvimento das sociedades se altera ao longo do tempo. Então, um dos fatores que nós estudamos lá foi a revolução tecnológica e o desenvolvimento econômico, certo? Intensificou a expansão das redes de transporte, especialmente o transporte aéreo. Formação das redes digitais, nós falamos delas, chamadas de redes geográficas. Lembram lá? Os nós que se ligam por redes. Então, hoje nós trabalhamos com essa ideia do espaço virtual, que faz parte também do espaço geográfico. Mas nós vamos ter pontos de interesse que se interligam, que estão ligados entre si, e que não é o mundo todo interligado. Então, temos que ter clareza disso, né? Por isso a formação dessas redes.
Avanço nas redes de comunicação, extremamente importante. Hoje nós temos as informações, as notícias em tempo real. Por quê? Porque os meios de comunicação possibilitam isso. O que lá atrás não acontecia, porque a gente não tinha uma tecnologia suficiente para que esse processo acontecesse. Nós falamos em uma aula anterior lá sobre, por exemplo, os cabos de fibra ótica que levam as informações de um lugar para o outro do mundo e assim sucessivamente, que são avanços tecnológicos nas redes de comunicação. As informações, as relações comerciais e financeiras podem acontecer sem a presença física. Então, querendo ou não, é o momento que a gente vive agora. Estamos tendo aula, mas não estamos próximos fisicamente. Por quê? Porque o desenvolvimento dos meios de comunicação permite isso para nós, certo? Que não há necessidade da presença física. Tudo isso aqui está ligado a quê? À revolução tecnológica, que depois, quando a gente estudou as revoluções industriais, a gente viu que ela é chamada de terceira revolução industrial. E aí, dentro dessa ideia de revolução tecnológica, nós temos o desenvolvimento econômico. É bem importante, porque às vezes a gente utiliza equivocadamente o conceito de crescimento econômico como se ele fosse desenvolvimento econômico. Existe uma diferença enorme entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. E a gente viu isso e vamos relembrar aqui para ficar bem claro para vocês. Crescimento econômico está ligado ao PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, ou seja, aumento da capacidade produtiva de uma região, aumento da força de trabalho e grau de inovação tecnológica. A produção de riquezas de um país é relacionado ao crescimento econômico. Quando eu penso daí em desenvolvimento econômico, está ligado ao IDH. Por quê? Leva em consideração indicadores socioeconômicos das pessoas, do quanto existe qualidade na vida dessas pessoas, em termos de educação, saúde, renda, né, que pode ter ou não, e daí está a questão da pobreza, e ali eu relacionei para vocês alguns fatores que são levados em conta para o cálculo do IDH. Não basta o país ter crescimento econômico para que a população viva bem. É preciso que isso seja revertido para a população. E aí nós vamos ter lá, o que é usado para eu entender o desenvolvimento econômico? Taxas como mortalidade infantil, nível de industrialização, grau de dependência externa, esperança de vida ou expectativa de vida média, potencial científico e tecnológico, grau de escolaridade e condições sanitárias. Então, é preciso esse conjunto de coisas para que eu caracterize como desenvolvimento econômico. Por isso que tem muitos países que não são os mais ricos do mundo, mas que apresentam o maior desenvolvimento econômico. É a forma como o recurso é aplicado naquela sociedade. E aí eu vou ter um IDH elevado, certo? Lembrando lá que o IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, menor é a qualidade de vida, menor é o desenvolvimento econômico. Quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento econômico. Conceitos bem importantes para ficar bem claro aí, porque depois vocês vão ouvir muitas vezes ao longo da vida escolar de vocês aí. Exercícios ali. Então, temos 2 exercícios aqui para vocês já pensarem no que nós tratamos até aqui, responder, recapitular, rever o que estudamos. Primeiro, por que os países se organizam em blocos econômicos? Respondem lá no caderno. E a segunda ali, na ilustração abaixo está representado o encolhimento do mapa mundi, certo? Observe esta imagem aí para você resolver o exercício e responda. Qual é o tema representado? E quais avanços tecnológicos presentes no cotidiano? Então, ele traz ali para nós alguns exemplos dos avanços que aconteceram. De 1500 a 1840, a velocidade das carruagens e dos barcos à vela de 16 km por hora. Depois de 1850 a 1930, velocidade das locomotivas a vapor, 100 km por hora. Dos barcos a vapor, 57 km por hora. Nos anos 50, 1950, aviões a propulsão de 480 a 640 km por hora. 1960, os jatos de passageiros de 800 a 1.100 km por hora. Então,
um exemplo usado aqui foram os meios de transporte. E depois, na letra B, vocês têm que responder ali quais outros avanços tecnológicos. Então, um tempinho aí para vocês refletirem, analisarem, responderem, e a gente já volta com a correção.
voltamos então com os exercícios que vocês ficaram ali para pensar um pouquinho e vamos às respostas. Exercício 1. Por que os países se organizam em blocos econômicos? Para se fortalecerem política e economicamente. Dessa forma, conseguem ampliar acordos comerciais, reduzir tarifas alfandegárias, entre outros benefícios. Então, qual é o principal objetivo dos blocos econômicos? Fortalecimento econômico dos países que fazem parte daquele bloco. Ok? Bem tranquilo, né? Questão 2 ali, que era a análise da ilustração. Qual é o tema apresentado ali? Quando eu expliquei do que se tratava, já era para dar a ideia do tema. Desenvolvimento dos meios de transporte. A ideia aqui, pessoal, de redução do globo é justamente porque quanto melhor é o meio de transporte, mais os lugares se aproximam, não fisicamente, mas a distância diminui, porque aumenta-se a velocidade dos meios de transporte. Então, eu chego mais rápido em outro lugar. Então, por isso, a ideia da figura representada ali. E aí, para citar outros avanços tecnológicos presentes no cotidiano, integração territorial ligada ao desenvolvimento tecnológico, principalmente na área de comunicação e especialmente com a questão da internet, certo? Continuando lá, o que nós vamos ter ali? Outro assunto que nós tratamos, fluxos financeiros, redes de transporte e de informações. Já começamos a falar ali dos meios de transporte. Fluxos de capitais, então o primeiro ali, os financeiros. São o quê? Atividades econômicas e financeiras que resultam da possibilidade de negociação rápida com diferentes lugares do mundo a partir dos meios de comunicação, os quais permitem a realização dessas atividades em tempo real. Mesmo que exista distância física, elas podem acontecer em tempo real. Por quê? Porque eu tenho o avanço dos meios de comunicação. E aí eu trouxe o gráfico que eu tinha trazido na outra aula lá que eu expliquei para vocês, sobre o que mais caracteriza esses fluxos de capitais, onde acontecem as negociações, são nas chamadas bolsas de valores, certo? E aí, tem alguém interessado em vender ou tem alguém interessado em comprar, vai negociar com a corretora, que vai lá na bolsa de valores onde estão centralizados os negócios. Os grandes grupos econômicos, as transnacionais, as empresas globais aí, todas negociam compra, venda, partes das suas empresas a partir das bolsas de valores. O fluxo, os transportes, a importância dos transportes, e aí eu também, como é retomada, trouxe o outro mapa para vocês que a gente tinha trabalhado sobre o tráfego de navios no mundo. Então a gente vê quão intensa é a circulação de navios em determinadas partes do mundo, especialmente aqui entre Estados Unidos, entre a porção norte da América e Europa, aqui no mar Mediterrâneo, que nós vamos ter ligação ali com o Oriente Médio, e em algumas partes aqui do continente asiático, principalmente Japão e China em relação a outras partes do mundo. Então, a importância do transporte marítimo, certo? Para as relações comerciais. Por quê? Porque tem custos reduzidos a utilização do transporte marítimo. Capacidade de transportar muitas coisas, porque os navios são enormes em termos de tamanho e capacidade de transporte. E tem custos reduzidos em relação a outros meios de transporte. E aí os fluxos de pessoas e as razões por que essas pessoas se deslocam no mundo. Então nós vamos ter ali, com os avanços tecnológicos, se intensificaram os deslocamentos de pessoas pelo mundo, sendo que os dois principais tipos são turismo e imigração. Então, a pessoa vai passear ou ela vai em busca de melhores condições de vida, e aí estão as razões pelas quais as pessoas migram, as pessoas se deslocam de um lugar para o outro. Quais são elas? Humanitárias, sociais, econômicas e afetivas. É muito comum a migração de pessoas de um país para o outro em busca de maior geração de renda e oportunidades. Este é o principal fator das migrações. A busca por renda e melhores oportunidades. É muito por isso que as pessoas se deslocam entre países do mundo. Existem áreas de atração populacional e áreas de repulsão populacional que estão relacionadas com aquela ideia de desenvolvimento dos países. E aí aqui, para ilustrar um pouquinho essa questão ali de desenvolvimento dos países, dos continentes,
aquele histórico das revoluções industriais que nós trabalhamos. Então, quando aconteceu cada uma delas, então, século XVIII, XIX e XX, primeira, segunda e terceira revolução industrial. Onde acontece? A primeira revolução inicia na Inglaterra. Historicamente, ela é considerada a mais importante, porque as mudanças mais drásticas acontecem na organização do espaço geográfico na primeira revolução industrial. As outras vão ser sequência, vão ser avanços a partir do que aconteceu na primeira, certo? Segunda revolução industrial, Estados Unidos, França, Japão, Alemanha. Terceira revolução industrial, Estados Unidos e Japão. Fontes de energia, na primeira o carvão mineral, na segunda petróleo e hidrelétrica, na terceira nuclear. E as indústrias, na primeira têxtil e siderúrgica, principalmente, na segunda automobilística, metalúrgica e petroquímica, as duas últimas estão ligadas à primeira, e na terceira revolução industrial, robótica e aeroespacial. Então a tabela traz para nós uma ideia geral ali sobre as três revoluções industriais. Perguntinha simples ali para vocês responderem e exercitarem um pouquinho. Qual meio de transporte foi e ainda é importante para a integração do comércio mundial? Respondam e a gente já volta com a correção. Voltamos então ali com a correção do exercício. O meio de transporte que foi, ao longo da história, e ainda é o mais importante para a integração do comércio mundial. Resposta é o transporte marítimo. Nós vimos lá o tráfego de navios através do mapa, né? E por quê? Porque ele tem capacidade de transportar grandes quantidades de produtos e os custos são reduzidos. Daí a importância do transporte marítimo, né? Até porque usa os oceanos, as rotas internacionais de suprimento, né? As rotas marítimas, e aí tem essa proximidade, né, entre lugares.
Em relação ao trabalho, nós também falamos nas nossas aulas anteriores. Se o espaço geográfico se altera ao longo da história, as relações de trabalho também se alteram. E aí nós tivemos ali um destaque especial para o trabalho, tanto da criança quanto da mulher. Passou a ser de grande importância a partir da Revolução Industrial, a partir da introdução das máquinas. Por quê? Porque o uso das máquinas exige menor esforço na execução das atividades e também mulheres e crianças recebem menores salários. Daí a importância do uso da mão de obra infantil e feminina com o advento da máquina, né? E o que mudou nessa relação? O que nós vamos ter ali? Principalmente na Europa, que é marcada ali por transformações econômicas e, consequentemente, sociais, a partir de novas invenções. Então, são invenções que são inseridas nos modos de vida naquele momento e aí dão novas características econômicas, novas possibilidades para aquela sociedade. O que nós vamos ter também? Trabalhadores obrigados a seguir o ritmo da máquina. Se é o advento da máquina, o trabalhador vai ser como uma peça a mais para o desenvolvimento ali daquela atividade. O tempo se tornou valioso, então as atividades aconteciam de forma mais rápida pela utilização da máquina e as pessoas tinham que trabalhar durante longas horas para o desenvolvimento dessas atividades. Depois, com a terceira Revolução Industrial, nós vamos ter ainda mais transformações nas relações de trabalho. Automação, robótica e informática, transformação na produção industrial. Os robôs e as máquinas substituem funções exercidas pelos trabalhadores e isso acelera os processos de fabricação. Gerou melhorias, mas também pontos negativos. Melhorias talvez pela diminuição do esforço físico aqui, mas pontos negativos que é aquela ideia do desemprego estrutural. Muda a estrutura, as pessoas que desempenhavam certas funções acabam perdendo a sua função de trabalho definitivamente ali. Outro assunto que nós tratamos também e estamos retomando hoje são as fontes de energia. Trouxe também um esqueminha ali para vocês relembrarem comigo. Temos fontes renováveis e não renováveis. São extremamente importantes para o desenvolvimento econômico dos lugares. São a base para o desenvolvimento. A partir das fontes de energia, nós temos o desenvolvimento da sociedade, certo? As renováveis não se esgotam. E aí tem os exemplos ali que eu coloquei para vocês, entre elas eólica, solar e hídrica. As não renováveis vão se esgotar e não serão repostas para os padrões humanos. Nós falamos sobre isso também. Por exemplo, carvão, petróleo e gás natural. E aí ali os exemplos também dessas fontes não renováveis. Então, bem claro aqui para nós, o que é renovável vai retornar para a natureza e poderá ser utilizado novamente pelo ser humano, vai se renovar, vai se refazer. E as que se esgotam não serão mais repostas. Qual é o problema aqui importante da gente pensar quando pensa em geopolítica? Que a base da economia do mundo ainda está nas fontes de energia não renováveis, como petróleo, gás natural e carvão. Ok? Agora aqui vocês vão preencher nessa atividade os espaços ali que tratam da primeira Revolução Industrial. Então, naquele esqueminha lá que a gente aprendeu numa aula de retomada a fazer os mapas conceituais. Então, vocês vão só completar aqui para fechar o nosso mapa conceitual. Lembrando lá das características da Revolução Industrial da primeira. Vocês lembram? Então, tentem responder rapidinho ali e a gente volta com a correção.
Voltamos aqui então, deixei o mapa conceitual ali da primeira Revolução Industrial. Por que que eu escolhi ela? Porque lembram que eu falei que ela foi a que promoveu a maior mudança. Século XVIII, fonte de energia, carvão mineral, principais indústrias, têxtil e siderúrgica. Vocês podem depois brincar com os mapas conceituais aí. Isso aqui para a gente finalizar. O que mudou na relação de trabalho com a terceira Revolução? Voltamos então com o exercício que ficou ali para vocês responderem, né? Robôs e máquinas substituem funções exercidas pelos trabalhadores. A aceleração por robôs que são programados, eles fazem o processo e conseguem-se então acelerar a fabricação dos itens. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje retomamos mais uma quantidade de conteúdos aprendidos para que vocês tenham esclarecido na aula de hoje com vocês. Qualquer dúvida, perguntem lá no aplicativo. Até lá!